Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com a nossa série na primeira carta de João. Sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. Estou trazendo aí essa ideia de alguns vídeos curtos com estudos pontuais na primeira carta de João. Essa série, esses estudos, eles foram inicialmente ministrados aqui durante as nossas reuniões de oração nas sextas-feiras. Então, meu desejo é que Deus esteja te abençoando, que você esteja aprendendo com essa carta tão pequenina, mas que tem ensinamentos tão preciosos. Se você ainda não viu, há 4 vídeos, se não me engano, 4 vídeos, aí antes desse, onde nós percorremos todo o capítulo 1 da carta. Hoje nós vamos ao capítulo 2 e dos versos 1 até 2, que diz assim, 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe nesse momento e que Ele fale através da sua Escritura. Nós, anteriormente, então, no último vídeo, nós vimos como João nos ensina a respeito da atitude correta diante do pecado, né? Qual que é a atitude correta diante do pecado? É uma humilde confissão. Nós não podemos nem ignorá-lo e nem dizer que ele não existe, né? Quando nós falamos que não pecamos, nós estamos fazendo o próprio Deus que fala sobre o pecado de mentiroso. E isso, com certeza, não é uma atitude correta, né? Então nós não devemos ser nem indiferentes, nem dizer que não pecamos, mas pelo contrário, humildemente ir diante do Pai e confessar os nossos pecados. A questão é que confissão, ela traz um peso. O pecado, para o crente verdadeiro, ele nos enche de tristeza, ele nos enche de desânimo, quando a gente percebe que na caminhada da vida, em vários momentos, nós, infelizmente, caímos no pecado. A vontade de Deus é que não pequemos, isso é muito claro em toda a Escritura. Ele exige de nós um padrão de santidade, como Ele também é santo. Mas, quando nós erramos, nós precisamos entender que isso não é o fim. Quando um crente cai em pecado, não quer dizer que ele caiu em desgraça total, e não há mais o que fazer. Pelo contrário, o que João vai nos mostrar aqui é que Deus providenciou um resgate, Ele providenciou um meio de nos restaurar. Então, veremos aqui, a vontade de Deus é que não pequemos, mas caso isso aconteça, os crentes devem recorrer a Cristo Jesus. Então vamos fazer algumas notas nesses versos, explicando. Olha como é que o verso 1, João inicia mostrando que ele tem um propósito muito prático nessa carta, né? Isso é uma coisa fantástica de 1 João. É a praticidade dos ensinamentos. Ele tem um propósito que ele quer que esses ensinos realmente se tornem práticos. Ele começa assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisas? Obviamente, ele está falando da carta toda, mas principalmente aquilo que foi dito antes. O geral, mas aquilo que foi dito antes. Por quê? Irmãos, a Bíblia, Deus nos deu a Bíblia justamente para saber como não pecar. João falou anteriormente de quê? De sã doutrina. Então, a Bíblia é onde ela nos mostra a sã doutrina. Por isso, nós optamos aqui em Baixo Guandu pela pregação fiel, de preferência continuada na exposição bíblica, porque nós cremos que na Bíblia Deus ele mostra para nós, ele é o nosso manual de como não pecar, né? É na Bíblia que nós temos revelado a santidade de Deus, é na Bíblia que nós encontramos o castigo do pecador, dos ímpios, na Bíblia que nós temos os exemplos daquilo, o ser imitado ou não ser imitado, na Bíblia nós temos as promessas. Então, e é importante que João escreva isso agora, porque, olha só, alguns podem pegar a confissão e usar da confissão como um aval para pecar.
Não sei se você já viu gente que pensa assim, não, eu vou cometer o pecado, depois eu peço perdão, Deus me perdoa, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Então, João deixa muito claro, ele fala, olha, eu estou escrevendo a respeito da confissão, eu te mostrei a sã doutrina, te falei que uma confissão, que a atitude no pecado é a confissão, mas isso é para que você não peque. Eu não estou te dando aval para que você cometa pecado. João está estabelecendo aqui, queridos, um critério, principalmente porque ele está olhando para falsos mestres. Ele está dizendo, olha, todo mundo que prega, quem não prega uma vida santa é um falso mestre. Essa ideia de que você pode viver como os mestres gnósticos, né, provavelmente pré-gnósticos provavelmente falavam, que a carne não precisava ser cuidada dos pecados da carne, e tornavam-se libertinos por causa disso, principalmente em pecados sexuais. Eles falavam, não, que o importante é o espírito, os pecados da carne não importam. Mas João está estabelecendo, olha, o verdadeiro mestre, ele chama a igreja a viver uma vida santa, porque é isso que Deus exige de nós, né? O crente precisa ser santo. Mas o fato permanece, por mais que nós nos esforcemos, ainda pecamos. Infelizmente, o pecado ainda é uma realidade da vida, né? A justificação em Cristo, ela nos livra da culpa do pecado. Mas a santificação está nos livrando, e a santificação é um processo por toda a vida, ela está nos livrando do poder do pecado. Até o dia que encontraremos a glorificação, estaremos livres da presença do pecado. Mas, por enquanto, nós vivemos essa guerra. Então, o que eu faço quando o pecado, quando involuntariamente eu peco? Por que eu estou dizendo involuntariamente? Olha como é que continua o verso 1, e João vai mostrar que o pecado, né, ele tem que ser involuntário. Veja bem, continua o verso 1, olha, se todavia alguém pecar, veja bem, se todavia alguém pecar. Então o pecado ele é um acidente, ele não deve ser um padrão na vida do crente. O pecado, nós pecamos porque caímos, não é o nosso modo, né? Não é assim que nós andamos, não andamos em pecado, pecamos porque caímos. E o que acontece quando nós pecamos de forma involuntária? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se na caminhada da vida você cair no pecado de forma involuntária, porque Hebreus diz que se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício para nós, né? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Então o pecado ele tem que ser involuntário, né? É uma queda, não é o caminho, né? Quem está andando anda em pé. Nosso caminho é andar em pé, mas quando nós caímos, nós temos um advogado, né? Advogado no grego é a palavra paráclitos, uma palavra muito bonita, porque significa aquele que vai do nosso lado, que vai para nos ajudar. No Evangelho de João, essa palavra vai aparecer 4 vezes, né? Em relação ao Espírito Santo, mostrando o Espírito Santo como um consolador, né? Vai ser traduzido lá por consolador. Aqui João ele usa essa palavra para Cristo, mostrando que Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. Ou seja, é como se João olhasse para o céu, visse no céu lá a cena de um tribunal, né? Deus dizendo, olha, ali está o Ramon e ele é um pecador, ele carrega em si o pecado e ele peca durante a sua vida. E Jesus Cristo, então, lógico que eu estou sendo alegórico, viu, gente? E Jesus Cristo, então, vira e diz, mas eu paguei por ele, Pai, perdoa, né? Coloca a conta dele coloca no sacrifício da cruz, né? Repito, estou sendo irônico. Irônico não, estou sendo alegórico, né? Imaginando a cena. Mas é como se fosse isso, Jesus Cristo intercedendo pelo seu povo diante do Pai. E é interessante que ele tem um outro título aqui, ele é o advogado, ele é o justo, né? O justo, o único que tem justiça em si, por isso ele pode ser o justificador daquele que pecou. Esse é um título que Jesus Cristo recebe depois da sua ressurreição. Se você for para Atos 3,14,
Atos 7, 52, 22, 14. Esses textos vão mostrar esse título, né, de Jesus Cristo ressurreto. Ele se torna o justo, ele mostra esse caráter de Cristo que o habilita a estar diante do Pai como advogado. Por que ele está diante do Pai como advogado? Porque ele é o justo e ele pode ser o justificador de outros, né? Nós não somos justos no sentido de que temos justiça. Nós somos justos porque alguém intercedeu por nós. O justo está diante do Pai intercedendo por nós. E ele é mais que um advogado justo, porque olha como é que começa o verso 2. Além de advogado justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui é uma linguagem tirada do Antigo Testamento, né? Dos sacrifícios, a ideia do derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então Cristo, ele é aquele que intercede, ele é aquele que tem justiça e ele é o próprio sacrifício que aplaca a ira de Deus. Aquilo que ele fez aplacou a ira do Senhor, uma ira santa e justa contra o pecado, e Cristo, com a sua obra propiciatória, ele faz um propício entre nós e Deus, por nós e diante de Deus, e então nós nos tornamos justificados, né, pela fé nesse Cristo Jesus. Ele é o próprio sacrifício. Tendo fé nesse sacrifício, nós encontramos a justiça. E depois ele acrescenta a extensão desse sacrifício. Continua o verso 2. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui alguns veem algum problema, né? Mas olha, Cristo não morreu apenas pelo seu povo. Porque se nós pensarmos em Cristo morrendo pelo mundo, no mundo no sentido de todas as pessoas, nós vamos ter alguns problemas sérios. Porque, pensa bem, se Cristo morreu por todos e alguns vão se perder, a Escritura fala da realidade de um inferno, fala das duas portas, de como são poucos que vão entrar pela porta estreita. Então, quer dizer que Cristo sofreu em vão pelos que se perdem? Porque se ele morreu também por eles, esse sofrimento foi em vão. Outra, além disso, a pena que ele pagou, então, também não foi válida. Ele não foi o propício suficiente, porque ele morreu por alguns que vão pagar de novo por isso no inferno. Olha só os problemas, meus irmãos. E além disso, se Cristo morreu pelo mundo no sentido de todas as pessoas, então, a verdade é que Cristo não morreu por ninguém. Ele não salvou ninguém. Ele apenas tornou a salvação possível. Então, veja bem, né? Se nós lemos assim, de uma forma desapercebida, nós corremos o risco de entender este mundo inteiro como todas as pessoas e caímos num universalismo, né? Que é aquela ideia de que Cristo verdadeiramente morreu por todos e todos vão para o céu. E a Escritura mostra que não é assim. João já mostrou que Cristo veio salvar os seus, né? O Evangelho de João mostra para nós Cristo, ele vem pelas suas ovelhas, ele vem por aqueles que são os seus amigos, ele roga por estes do mundo, né? Aqueles que estão no mundo. Então você tem vários textos do Novo Testamento que mostram que Jesus morreu pelos seus, ele morreu pelo seu povo. Então como é que nós olhamos? Será que esse texto está em contradição com o próprio Evangelho de João? Se você quiser olhar João 1, verso 10, verso 11, verso 15, do 26 a 30, tudo isso no primeiro capítulo de João, você vê ele falando das ovelhas dele. João 15, 13 fala dos amigos. Lá na oração sacerdotal, verso 9 até o verso 20, do capítulo 17 de João, ele roga, né, por os que estão ficando no mundo. Então é nítido. Algumas pessoas vão se perder. E quando nós vemos ali aquela mensagem das duas portas, né, uma que é estreita, uma que é larga, nós vemos que muitos estão passando pela larga. Então o inferno, a implicação ali, o inferno vai estar mais cheio do que o céu. Então, como é que nós solucionamos isso? Bom, para a gente solucionar, nós temos que entender que João, ele escreve para crentes. E ele está lembrando a esses crentes que são salvos em Cristo Jesus, que entenderam o Evangelho, está lembrando a eles que, olha, existem salvos de outros lugares.
de outras tribos, povos, línguas e nações. Não, a salvação não está circunscrita ali. Quando ele diz o mundo inteiro, ele diz, olha, tem salvos espalhados por todo o território da terra, né? Em todos os lugares, seja aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, na África, na Europa, em todos os locais do mundo, há pessoas que são ovelhas, que são amigas de Cristo, por quem Cristo morreu. Então, João não está pregando um universalismo, mas ele está mostrando a extensão. O sangue de Cristo não ficou circunscrito ali, nem a nação de Israel, nem só aquele povo ali naquela região da Ásia, mas ela vai abarcar, ela vai buscar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Apocalipse é muito claro nisso. Então eu termino fazendo algumas aplicações finais para o nosso vídeo não ficar muito longo. Primeiro, o que nós aprendemos nesse texto? Aprendemos que Deus nos dá a Bíblia para não pecarmos. 1 Coríntios 10, verso 11, mostra isso muito claro, que as coisas que foram registradas para nos ensinar, para nós aprendermos com elas. E querido, quem usa a Bíblia para justificar o pecado só aumenta a sua pena. Infelizmente, nós sabemos de grupos que têm se valido da Escritura, pegado textos da Escritura, para validar as suas práticas libertinas, práticas que não são dignas da santidade que o crente é chamado a ser. Quem usa a Bíblia para justificar pecado está aumentando a sua pena. Isso é muito perigoso. A Bíblia está aí para não pecarmos. Você quer tornar-se um crente melhor? Fadiga-se no estudo da Bíblia. E deixe um pouco de lado as mensagens que afagam o ego e venha para estudos da Escritura, venha aprender o que a Bíblia diz, né? Eu usei uma figura uns vídeos atrás de como que você sabe que você tem que parar num sinal vermelho e quando ele fica verde você tem que andar, porque você tem a lei na cabeça. Você sabe que o sinal vermelho é hora de parar, o sinal verde é hora de continuar. E como que você vai saber a forma de não pecar? Lendo a Escritura. Ela vai ser o sinal, ela vai ser a lâmpada que vai iluminar o seu caminho para a luz, né? Longe das trevas. Uma segunda aplicação, esse texto mostra muito claro que nós podemos suplicar o perdão dos nossos pecados, porque Jesus Cristo é um advogado justo e ele nos garante a remissão dos pecados, né? Ele é tanto o advogado quanto ele é também o pagamento, né? Ele intercede porque ele realizou uma obra. Então, nós devemos sim nos entristecer quando pecamos, porque tudo que foi escrito, toda a nossa vida é chamada a ser uma vida santa. Então, quando pecamos, isso deve sim nos entristecer. O crente não deve. A tristeza, eu diria até o ódio pelo pecado, é o que vai nos fazer também nos afastar dele. Então, eu posso me entristecer, mas eu jamais posso perder a esperança de perdão. Há esperança para quem pecou, e a esperança está em Cristo Jesus. Que maravilhoso Salvador nós temos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.